Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um Chimatalks aqui do Orion Park. As pessoas que estão assistindo aí ao vivo a nossa transmissão e que vão assistir posteriormente também o que a gente está gravando aqui hoje. E a gente faz um agradecimento especial, hoje um Chimatalks diferente, né? No espaço do Sebrae aqui no Orion Park, né? Que está sendo lançado aí, a gente está começando a utilização desse espaço, um espaço em parceria com o Sebrae aqui de Lages, um projeto interessante, muito audacioso para a nossa região, né? E uma parceria grandiosa aí que vai gerar muitos frutos aqui no Parque Tecnológico e também para a nossa cidade. Nosso tema hoje no Chimatalks é a cultura organizacional da empresa tradicional versus a startup, né? Então a gente tem aí um debate interessante que vai ser feito hoje de uma forma diferente. Ao contrário de apenas 2 talkers, hoje nós convidamos mais algumas pessoas que vão ter aqui 5 minutos cada um, para falar um pouquinho sobre a sua experiência, do que eles vivenciam dessa cultura organizacional, tanto no ambiente tradicional, quanto em cultura de startup. Então já vou agradecer de antemão ao Altenir aí a presença do Sebrae aqui de Lages, o Marco do iLergic, né, a Renata, que é aqui da Elo, mais uma empresa aqui do Orion Park, e ao Max da Soultree, que veio aí também convidado e está voluntariamente participando aqui do nosso Chimatalks. E agradecer especialmente a presença de todo mundo aí que se inscreveu, que está vindo participar presencialmente sempre aqui das nossas edições. Ao Renan, nosso músico, né? Nosso grandioso músico aqui, nosso talento, mais um talento descoberto aqui dentro do Orion Park. Né? Depois aí, no final, a gente faz uma votação para ver se ele pode se habilitar e continuar aqui ou não. Né? E o objetivo hoje é a gente ter um debate. Então, quem está aqui pode acessar, tem aqui, e nesse local aqui, eu estou no Chimatalks, é a nossa senha da Wi-Fi aqui do Chimatalks hoje, né? A rede Chimatalks. Quem estiver acompanhando, e vocês que também estão aqui no nosso, presencialmente, transmitam compartilhando a hashtag Chimatalks, né? Então é muito importante isso para a gente está tendo um número de visualizações bem interessante, crescente a cada edição, e é muito bacana a gente perceber aí que tem pessoas que estão sendo frequentemente presentes aqui no nosso Chimatalks. Então, para a gente começar o nosso debate, como sempre a gente fala da cultura do chimarrão, hoje a gente resolveu fazer um pouco diferente. Né? A gente quis trazer para cá, a gente vem muito em cima da tradição do chimarrão, da tradição gaúcha do chimarrão. Mas o chimarrão ele vem aí mudando, tem ultrapassado essa fronteira no decorrer do tempo, e o chimarrão ele já não é mais apenas da tradição gaúcha. E aí a gente fazer de uma forma diferente hoje, a gente gostaria de perguntar aos que estão aqui presentes se tomam chimarrão, e se tomam chimarrão porque são gaúchos, ou são da cultura tradição gaúcha, ou não. Isso já foi passado para frente, e a gente está tomando chimarrão por outros fatores, porque a gente gosta de chimarrão mesmo. E é o que a gente queria abrir para ter a opinião de alguém para dar esse depoimento. Alguém se voluntaria aí para dar esse depoimento? Everton, nosso estimado, sempre presente. Por que você toma chimarrão, Everton? Por favor, alguém pode passar o microfone para o Everton ali? Bom, boa noite a todos. Eu tomo chimarrão por uma questão da tradição de família. Aprendi com meu avô. Quando eu era criança, ficava admirando meu avô tomar chimarrão ao redor do fogão a lenha. E espelhando ele, buscando me tornar aquele homem que eu admirava, passei a tomar chimarrão e por isso que eu carrego o chimarrão comigo, que é a lembrança que eu tenho do meu avô. Então essa é a minha... Muito bacana. Mais algum depoimento? Alguém? Por que toma chimarrão hoje em dia? Opa, muito boa noite a todos. Eu tomo chimarrão porque eu gosto do amargo mesmo e tem a lembrança do café, não tem nada a ver com tradição gaúcha. Muito legal. Mais alguém que gostaria de dizer o porquê que toma chimarrão hoje?
Boa noite, eu sou gaúcho, a família do lado do meu pai é bem tradicionalista, então eles tomam bastante chimarrão. Do lado da minha mãe, eles não são tradicionalistas, mas uma boa parte também toma chimarrão. Então eu cresci sempre tomando chimarrão, mas eu não costumo tomar chimarrão sozinho. Eu geralmente tomo chimarrão só quando tem mais pessoas junto. Olha só, que interessante. Vamos lá, mais um depoimento aqui. Olá, boa noite. Eu sou gaúcha também. Meus pais, me acostumei a tomar chimarrão com meus pais tomam diariamente, de manhã e no final do dia. Lembro quando a gente ia para as praias, São Paulo, lá para cima, muito engraçado que na praia, né, no calor, meus pais sempre, nunca deixaram de levar o chimarrão, então isso me acompanha desde pequena, e trouxe isso para minha família também, para minha casa. Então meu marido também, praticamente todos os dias, sempre tem chimarrão lá em casa. E eu gosto do sabor, me faz bem. Muito bacana. Pessoal, então, muito obrigado aí pelos depoimentos, né? Sempre tem que ter alguém para começar, né, Everton? Você é o nosso companheiro aí, sempre no Chimatalks, para fazer o nosso início dos nossos debates. Então, hoje, nós temos uma temática que é diferente, né? Geralmente, nós vínhamos tratando alguns pontos específicos sobre MVP, sobre Canvas, e hoje a gente resolveu abrir um debate de uma forma diferenciada, né? Fazendo um confronto sobre a cultura organizacional de uma empresa tradicional, no modelo tradicional, né? E o que isso é diferente de uma cultura de startup. E aí, a gente vai abrir o microfone para que vocês, depois das falas dos nossos talkers aqui, falem sobre a experiência de vocês, sobre o que vocês visualizam de positivo e de negativo em cada uma dessas culturas. E eu acho que a gente vai ter um debate muito bacana aqui na noite de hoje, né? Hoje eu estou de rosa porque nós estamos no Outubro Rosa, né? E nós temos um mês aí dedicado às mulheres, sobre a prevenção, sobre contra a violência à mulher. E é uma campanha que o Orion também adere, né? Nossa identidade nas redes sociais já está toda com essa temática, e a gente pede, né, para quem puder participar das ações que a cidade tem, que a nossa região tem, de defesa à mulher, de defesa à prevenção à saúde da mulher, que a gente vai ter algumas ações aí no decorrer, quanto cidade, no decorrer desse mês de outubro. Então, vamos começar o nosso debate? Todo mundo preparado aí? Nós temos aí mais uma presença de mais um talker que chegou agora, que é o Luiz André, né? O gerente da Ambev. Depois cada um deles vai se apresentar. Cada um dos senhores que vão ser o talkers hoje vão ter 5 minutos, tá? Falar um pouquinho nas respostas e no debate que vai se abrir aí para frente. Então, eu vou passar o microfone para o nosso primeiro talker, Altenir, né? Que vai se apresentar aqui para vocês, e ele vai falar um pouquinho da experiência dele. Então, vamos lá. Obrigado, Cláudio. Boa noite a todos. Obrigado pela presença de vocês aqui. Boa noite a todos que estão nos assistindo também. É um prazer estar participando desse Chimatalks para falar sobre cultura organizacional. Então, meu nome é Altenir, sou coordenador do Sebrae, região aqui da Serra Catarinense. Estou no Sebrae há 18 anos. Né? E para fazer essa conversa hoje, eu vou trazer uns 2 conceitos, assim, rapidamente, para a gente contextualizar, e vou trazer algumas provocações para que na sequência depois a gente volte então a conversar e a discutir em cima dessas provocações, né? O tema é cultura organizacional nas empresas tradicionais e nas startups. Eu vou falar um pouquinho mais focado nas micro e pequenas empresas. E antes de vir para cá, eu fui procurar um conceito de cultura organizacional, que existem vários, né? Cada autor tem o seu tema, mas eu quis trazer alguma coisa mais prática. E eu encontrei um aqui que diz que é o conjunto de crenças, hábitos e valores das pessoas que fazem parte de uma organização, né? E como elas expressam essas crenças, esses valores no seu dia a dia. E como a organização também se posiciona no mercado para a sociedade, para os clientes, com base nisso. Então, existem empresas que são focadas na qualidade, tem empresas que são focadas no atendimento. O Sebrae, por exemplo, é uma empresa que tem muito forte na sua cultura a questão do atendimento. Então, eu entrei no Sebrae há 18 anos e desde o começo, isso eu percebi quando entrei, isso estava muito forte.
a proatividade, a disponibilidade, o foco voltado para o cliente. Porém, nesse caminho, o Sebrae veio fazendo algumas adaptações na sua cultura, sem mudá-la do foco de atendimento, mas veio lá atendimento, depois a nossa liderança, e é papel da liderança, esse papel é da liderança das organizações, veio corrigindo, ou vem mudando, ou vem acertando a cultura. E nós passamos a ter, além do atendimento, um foco também em resultado. Então, saiu daquele modelo de esforço para o modelo de resultado, onde você consegue quantificar o que aquele esforço que você fez trouxe de resultado. E agora, mais recentemente, além de mantermos o foco, a cultura voltada para o atendimento, com o viés forte do resultado, também agora a questão da sustentabilidade. Então, nós temos que buscar fazer todo esse nosso trabalho, com muita disponibilidade, focado no cliente, nas necessidades do cliente, buscando alternativas para o cliente, mas também buscando a sustentabilidade, modelos sustentáveis. E isso também está levando o Sebrae agora a passar por um processo, o Sebrae nacional todo, passar por um processo agora chamado de transformação digital. Então, o Sebrae está passando internamente também por todo esse processo de transformação digital para poder dar um resultado melhor para o seu cliente final. As micro e pequenas empresas, elas representam 99% dos empreendimentos no país, e aqui em Lages a média é a mesma, 99,1% aqui em Lages. No dia a dia da micro e pequena empresa, o empresário é o sujeito que compra, que vende, que entrega, que atende o cliente, que vai no banco, que tem que ir na prefeitura buscar o alvará, enfim, ele tem todas essas atribuições. E aí já vai um começo já de provocação, como que um pequeno empresário pode cuidar da cultura organizacional? Ela é importante para a micro e pequena empresa? É, muito. Por quê? Porque você tem que ter o teu grupo, mesmo que seja pequeno em número de funcionários, tem que estar alinhado e tem que estar sabendo qual o caminho, como eu tenho que agir, qual é a verdade dessa empresa onde eu estou trabalhando. Porque à medida que eu tenho isso alinhado, eu consigo ter melhores resultados. E eu elenquei aqui para a gente discutir essa noite dois desafios para os empreendedores, para os empresários de micro e pequenas empresas tradicionais. O primeiro, como o microempresário, o pequeno empresário, o gestor dessas empresas deve ou pode se preparar para alinhar a empresa com a cultura desejada. Ele tem reconhecimento disso, ele sabe como fazer isso, ele consegue tirar tempo para cuidar disso. E a segunda provocação que envolve também a questão da cultura da empresa. Como o pequeno empresário consegue gerenciar as diferentes gerações que estão fazendo parte agora da nossa empresa, das empresas em geral. No Sebrae nós temos desde os baby boomers, o pessoal que nasceu logo após a Segunda Guerra Mundial, até os millennials, a geração Z que está entrando agora. Como administrar essa questão toda? Eu já sou da geração X, e quem é da geração X tem muito forte o apego à estabilidade profissional, a busca da estabilidade econômica, a questão do obedecimento a regras, o valor que se dá à regra, a regulamento, coisa que quem está entrando hoje no mercado de trabalho da nova geração já não tem esse apego, já é uma flexibilidade. Como agora administrar isso dentro de uma empresa? E nós temos aqui um talker de uma empresa grande, como fazer isso numa empresa grande? Agora imagina como fazer isso numa empresa pequena. Então, para encerrar essa primeira participação aqui, é deixar como temas para discussão, como o pequeno empresário pode se preparar para isso e como lidar com as diferentes gerações dentro da empresa. Beleza, obrigado, Altenir. Passo a palavra agora para falar um pouquinho sobre a experiência que ele tem dentro dessa temática, o Marco, que é um dos investidores aí do iLergic, que é uma empresa aqui do Orion Park.
Boa noite, pessoal. É bem interessante essa colocação até que você fez, Altenir, porque, por exemplo, no meu caso, eu passei da microempresa para uma empresa tradicional trabalhando e depois para o nosso próprio negócio. Então, por exemplo, eu comecei a marcenaria com meu pai, microempreendedor, aos 14 anos. Trabalhei até os 18, saí. Aí passei numa empresa tradicional até 2015. E depois comecei a tocar meus negócios de 2016 até agora. Todos esses itens que você colocou são bem pertinentes. O que eu visualizo é o seguinte, eu acho que a gente tem que tentar pegar o melhor dos dois mundos. Talvez algumas regras básicas que permeiem a convivência de todo mundo na startup e da empresa tradicional. Só que a startup a gente tem que basear ela em alguns preceitos, do meu ponto de vista. O primeiro deles seria a integralidade, que é uma coisa que a gente vem trabalhando muito na empresa, porque, por exemplo, eu sou um cara que trabalho demais e a conta vai vir um dia. Então, meus sócios, eles têm noção disso e eu sei que eu também tenho que pensar nisso. A gente tem que trabalhar o valor, talvez, individual que cada um tenha e, em cima disso, também a gente tem que trabalhar na diversidade, né? Porque, como você falou, ali no nosso caso, a gente tem, desde a geração dos 30, dos 20, dos 19, diversificado. Mas eu penso que a gente tem que trabalhar nesses pilares. Eu, como experiência, sim, é bem interessante, até porque, da questão da cultura organizacional, como eu trabalhei 5 ou 6 anos numa empresa que é de cultura tradicional, eu adquiri alguns hábitos bons e alguns hábitos ruins. Os hábitos bons que eu adquiri foi foco, trabalho e entrega de resultado. Os hábitos ruins que eu adquiri foi não olhar para o lado, não conseguir trabalhar sem estar quieto, fechado, com fone de ouvido, né? Desenvolvedor, programador, visão frente. Eu não gostei muito também, de fato, de algumas coisas acontecerem em decisões top-down, de cima para baixo, que às vezes a gente não era consultado e eu sabia que no final ia dar um problema. Aconteceu de eu trabalhar 3 meses, desenvolver um negócio que chegou lá no dia que o vendedor foi vender e não era aquilo, entendeu? Não era aquilo, tipo, e a gente sabia que ia dar o problema, mas a gente não foi consultado. Então isso talvez seja uma questão interessante. E quando eu vim, digamos assim, no dia 16 de janeiro de 2016, quando eu saí do emprego que eu estava, foi um bah. E agora? O que eu faço da minha vida? Eu saí, tenho um monte de ideia, um monte de coisa para fazer, a gente tem um monte de anseio, mas por onde eu começo? Na pergunta que você fez ali de como tocar, certo? Confesso que até hoje é um desafio, acho que a gente tem que tentar ponhar na balança, cada caso é um caso, cada momento é um momento, mas a questão das pessoas, do modelo Lean, isso eu acho muito importante fazer uma mistura do que tem na empresa, no conceito da startup, na empresa tradicional, porque eu tenho certeza, se tivesse abertura, talvez, para mim conversar com o cara lá de cima, ou ele viesse falar comigo, talvez a gente conseguiria ter resolvido um problema lá do produto, ou de alguma outra coisa, sem ter que dar voltas e voltas e voltas. E daí também, eu assim, como experiência própria, eu confesso que foi um desafio, que até hoje a gente trabalha, toda a parte, às vezes a gente trabalha muito mais o pessoal do que o técnico. Eu costumo colocar aqui nesses anos que a gente trabalhou até hoje nas empresas, tanto na Ronin como desenvolvimento de software, na Bubbles como planejamento, no projeto Reúne, eu dando aula também na universidade, sou professor do curso de sistemas. Todos os acertos e os erros que se alguém tivesse vindo para mim falado assim, um tapinha nas costas e conversado, teria sido muito mais fácil da parte do pessoal. O técnico nunca foi um problema. Então, na cultura da startup, a gente tem que, e na cultura da empresa tradicional também, que isso falha muito, miseravelmente, é a questão de não dar o foco no pessoal, no soft skills, nas qualidades do desenvolvimento da pessoa. E isso pode fazer com que eu não saia de um local que eu esteja trabalhando, certo? E também pode fazer com que eu evolua. Por exemplo, no meu caso, desenvolvedor. Eu sou desenvolvedor? Não, eu tenho que evoluir para ser um arquiteto. Não, eu posso ser desenvolvedor o resto da minha vida, mas evoluir como desenvolvedor. Acho que hoje, muito das pessoas, hoje elas procuram esse tipo de coisa. Essa visualização numa startup. Conheço cases, o nosso próprio Renan também, quando a gente começou, ele é estagiário nosso, o number 0, ali, paciente 0. Quando ele começou, ele nos relatou que ele preferiu deixar de trabalhar numa empresa tradicional para ir trabalhar conosco. Porque ele sabia que a evolução pessoal dele, as possibilidades dele de crescimento ia ser muito maior. Então, isso é uma coisa que a gente tem que prezar bastante hoje, tanto na cultura tradicional quanto na cultura startup.
E daí eu também deixo a gente foi no evento hoje, semana passada, lá em Concórdia. A gente recomenda, né? A gente compramos nossos ingressos de 2019. E o vice-presidente da ViaSoft, que é lá no Paraná, uma das maiores empresas de desenvolvimento lá, ele fez uma palestra e muito interessante, e ele deixou assim os 4 pilares que é para uma empresa. Eu considerei tanto como startup como tradicional ter sucesso, e ele colocou que um dos pilares desses, um dos problemas que essas empresas que eles incorporavam dentro da empresa deles é que não tinham desses pilares. Os pilares que ele colocou foi liderança, conhecimento, inteligência comercial e gerenciamento. Olha o que ele colocou como gerenciamento. Gerenciamento ele colocou, eu deixei anotar esses 2 itens. Ter meta e método, certo? Eu tenho que ter meta, mas metas, elas são necessárias, mas eu tenho que também saber como chegar nessa meta. Ele colocou, eu tenho que ter sustentabilidade. Sustentabilidade ele colocou assim, crescer continuamente, mas entregando resultados. Então, esses 4 pilares que ele colocou, liderança, conhecimento, inteligência comercial e gerenciamento, para mim, são fundamentais, tanto para uma startup quanto para uma empresa de negócio tradicional. E assim, hoje, uma startup talvez não sobreviva sem uma empresa tradicional, uma empresa tradicional não vai sobreviver sem uma startup. Então, essas empresas têm que interagir entre si. Por hora é isso. Obrigado, Marco. Então agora, na sequência, né, já com 2 falas, vou pedir para a Renata que se apresente, né, e também conte um pouquinho dessa visão que ela tem, desse contato que ela tem com as pessoas e as empresas que ela trabalha. Certo, boa noite. Meu nome é Renata, sou sócia proprietária da empresa Elo Gestão. Nós somos uma empresa que estamos sediadas aqui no Orion Park, aqui ao ladinho, somos vizinhos aqui da sala. E nós fazemos toda a terceirização da parte administrativa das empresas. Com esse tema, eu vou falar um pouquinho mais da visão como gestora de pessoas, né? Então, qual o impacto que tem a cultura empresarial nas pessoas? Trabalhando com recrutamento e seleção, é muito comum a gente sentir, assim, quando vai fazer uma entrevista, o nervosismo do candidato. Então, eu percebi muito, em várias entrevistas, que o candidato chega querendo acertar nas respostas. Quem passou por entrevistas comigo, uma coisa que eu costumo muito falar no início, não se preocupa em querer responder o que você acha que eu quero ouvir. Porque muitas vezes o candidato se preocupa em responder aquilo que eu quero ouvir, mas acaba errando, né? E o recrutador, o entrevistador, ele quer a sinceridade. E é sempre importante destacar que não existe um perfil certo, perfil errado. Não existe isso. Existe o perfil adequado para a empresa, né? E como foi falado anteriormente, a cultura empresarial ela é formada por valores dos participantes, das pessoas que compõem essa empresa. Então, é importante isso estar de acordo, o perfil, os valores, as crenças, né, a cultura do candidato, do funcionário, do colaborador e até mesmo, ou principalmente, dos gestores, né, de quem está comandando a empresa. Porque não é muito prejudicial para uma empresa que eu tenha uma visão, eu pense de uma forma, os meus valores são esses, e o meu sócio vai contra a tudo isso que eu prego, que eu defendo. Então, isso é muito importante e ter muito claro isso para quando se vai contratar, para quando se procura um colaborador. Porque é muito frustrante para o funcionário estar trabalhando numa empresa por causa de remuneração, por causa dos benefícios, ou porque é perto de casa, ou porque foi a única coisa que eu consegui, se é um lugar que não está de acordo com o que ele é. E isso, todos nós temos que ser muito honestos conosco, né? A gente precisa ter isso muito claro. Eu preciso saber o que eu quero, o que eu busco, para conseguir buscar no lugar certo. Então,
eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa experiência, né? Eu vejo muito isso. Então, às vezes, nós temos... eu trabalhei, antes de abrir a empresa, eu trabalhava como gerente de RH, e, às vezes, assim, tinha aquele colaborador excelente que, pô, teve um caso, assim, que eu batalhei para conseguir uma promoção, para conseguir com que o crescimento desse profissional, ele tinha um nível bem operacional, e o salário aumentar, né, alguns benefícios. E quando eu cheguei para conversar com ele falou, Renata, mas eu não quero. Eu prefiro ganhar menos e não me incomodar. Eu não quero essa responsabilidade para mim. E aquilo foi um choque para mim, porque na minha cabeça todo mundo quer crescer financeiramente, crescer de cargo. E ele foi muito sincero, ele foi muito honesto. Falou assim, eu não quero, eu prefiro o meu salário, continuar com o meu salário, com a minha função, porque eu não quero essa responsabilidade, não quero esquentar a minha cabeça. E hoje a gente vê muito que isso não acontece, não é sempre que nós somos sinceros, né? Então, não, mas eu vou trabalhar mais, vou ter mais responsabilidade, mas eu vou ganhar mais, eu vou poder comprar aquilo que eu quero, eu vou poder melhorar um pouquinho a minha condição financeira, mas na prática acaba não dando certo, porque a pessoa não é o que anseia, não é isso que gostaria de viver. E isso é muito importante para os gestores, para líderes, conseguir identificar, né? Conseguir, em lojas, no comércio, a gente vê muitas vezes, é um excelente vendedor. Quantas vezes eu já presenciei isso? Tem excelentes vendedores, o cara é fera na venda, aí tem um cargo de gerência, passa para gerência. É um péssimo gerente. Aí estraga o colaborador. A empresa perde, a pessoa, o colaborador perde, porque daí se frustra, porque não consegue fazer um bom trabalho, às vezes acaba tendo que ser demitido, porque não pode voltar para o cargo de vendedor, né, por causa da nossa legislação. Então, é uma situação que tem que ter muito cuidado, tem que ter muita consciência na hora de fazer esse planejamento. E isso tudo começa lá no início, né? A gente tem que pensar também que nós não somos de uma determinada maneira. Então, hoje, eu tenho algumas características que eu não tinha há 5 anos. E características que eu não tenho hoje, e daqui a 5 anos eu vou ter, eu vou mudar. Então, o ser humano, ele muda, ele evolui, ele está sempre em evolução. Então, é importante sempre esse alinhamento, né? Esse saber como eu estou no presente, independente de como eu era lá atrás ou de como eu quero ser lá na frente. Mas é importante ter esse autoconhecimento, né, para buscar os caminhos, os lugares certos. Acho que era isso que eu queria passar, um pouquinho dessa visão mais do outro lado, né, do lado do colaborador. Muito obrigada. Muito obrigado, Renata. E agora a gente vai provocar um pouquinho vocês aí, né? Agora vem uma startup e uma empresa tradicional para falar sobre a sua experiência. Eu quero ver treta, hein? Quero ver o que vai acontecer depois desses dois depoimentos. Tá ok? Boa, Renata. Max, fique à vontade. Max é um incubado da incubadora Midlages, da Universidade do Planalto Catarinense. Veio aqui como voluntário, convidado, aceitou o nosso convite para estar aqui participando, né? É uma startup que vem crescendo bastante aqui na região e acho que tem bastante para contribuir com essa cultura. Max, 5 minutinhos aí para você contar um pouquinho da sua experiência. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite, Clayton. Eu me chamo Max, sou um dos sócios aí fundadores da Printway. Nós somos uma startup aqui de Lages, então, como o Clayton falou, estamos ali na Midlages, fazem 3 anos já. Mas a empresa já existe há 6 anos. Começamos bem startup mesmo, não foi numa garagem, mas foi nos fundos de uma outra empresa. 2 sócios lá, começaram um projeto sozinhos. E é um tema bem interessante de falar, relacionado à nossa empresa, porque eu sempre penso que nós iniciamos a Printway por causa da cultura. Então, eu e meu sócio trabalhávamos em outra empresa, onde não nos encaixávamos na cultura dessa empresa. Então,
A cultura é algo que se estabelece na empresa e as pessoas ou se encaixam com aquilo ou não. E no nosso caso a gente não se adequava. Então, de certa forma, a cultura dessa outra empresa nos expulsou dessa empresa. Foi uma excelente oportunidade, claro, de colocar nossas ideias em práticas. Até aproveitando para compartilhar um pouco desse início da nossa empresa, nesse mundo das startups, né, errar não é nenhuma vergonha, é uma oportunidade de aprendizado, né? Então, de certa forma, eu vejo que a gente começou errando um pouquinho nesse sentido, porque esse foi o nosso principal motivo para abrir a Printware, né, para iniciar esse negócio. A gente olhou muito pouco para modelo de negócio, para mercado, para oportunidades. A gente só tinha na cabeça, eu tenho que fazer uma coisa gerar uma cultura que eu goste, que eu vá trabalhar motivado, a gente nem pensou muito em negócio. Surgiu uma oportunidade de negócio, a gente abraçou, mas nem avaliou muito, sabe? Se ia dar certo, se tinha mercado para aquilo, se ia ganhar dinheiro. A gente só foi fazendo porque era a oportunidade da gente fazer as coisas do nosso jeito, conforme que a gente pensava que era legal. Então, esse foi o nosso começo. Né? Então, desde o dia 1 da startup, essa questão da cultura foi sempre uma preocupação constante nossa. Claro que lá no começo é mais fácil, né? Quando você está em 2, 3 pessoas, você estabelecer, você junta pessoas que têm objetivos em comum, que pensam as mesmas coisas, é fácil de manter essa cultura, né? À medida que você vai crescendo, existem desafios para manter e tal. Mas é uma preocupação constante até hoje. Até hoje a gente vem crescendo, né? Como o Clayton falou, há 2 anos atrás nós estávamos em 3 pessoas. Depois de um ano a gente foi para 10, hoje estamos chegando a 20 pessoas. Então vem os desafios. Mas é uma preocupação constante nossa essa questão, porque até recentemente entrou um colaborador novo lá e passou pelo período de experiência e tal, a gente foi fazer uma conversa com ele e ele comentou, cara, como é que vocês conseguiram juntar essa equipe assim, tão legal, tão motivada, tão entrosada, né? E eu vejo que é muito por essa nossa preocupação com a cultura. E, no meu ponto de vista, cultura não é algo que você consiga estabelecer, ou como o Altenir provocou ali, cuidar para que mantenha. Cultura é o reflexo do que é praticado, né? Então, não adianta você pegar e estabelecer, a cultura da minha empresa vai ser baseada nos valores X, Y, Z, e na prática você não colocar aquilo no teu dia a dia, né? Não demonstrar aquilo para os teus colaboradores, não incentivar que eles pratiquem aqueles valores, né? Então eu acho que é que nem aquele lance, né? Eu ouvi no Startup Summit agora esse ano que eu participei, o cara comentou, aquelas empresas que têm o setor de tecnologia, porque setor de inovação são aquelas empresas que não têm inovação, né? A inovação é com aquela galera daquela salinha lá. Então, cultura, eu acho que é mais ou menos isso aí também. Não tem como você, agora eu vou parar para cuidar da cultura da minha empresa, né? É o reflexo do que você pratica. Se tem alguma coisa desalinhada dentro do que você pratica no dia a dia, aquilo, infelizmente, é a tua cultura atualmente, né? É claro que você tem formas de tentar melhorar, mudar aquilo, né? Mas é o reflexo do que é praticado de fato, né? Beleza. Muito obrigado aí, Max. E agora vamos para uma experiência numa empresa tradicional. Botar lenha na fogueira aqui, cara. A gente tem setor de inovações e nós somos considerados uma das empresas mais inovadoras do Brasil, cara. Começou a dar certo o que eu queria. Luiz André, 5 minutos aí para você contar um pouquinho da experiência, tá? E provoque que é legal. Então tá bom, vamos lá. Boa noite. Então, primeiramente me desculpa pelo atraso, tá? Foi realmente um problema na empresa. Mas continuando, obrigado por ter me recebido aqui. Eu tenho 5 anos de experiência, não é uma experiência longa, mas já passei por algumas coisas interessantes. Eu até diria, cara, que eu não sou oriundo de uma empresa tradicional, tá? Eu comecei minha carreira como trainee na Odebrecht, que é uma empresa que não tem uma cultura tradicional, e a própria Ambev, ela não é uma cultura que eu considero tradicional. Tá? Eu acho que as duas empresas, elas têm um foco bastante descentralizador das tomadas de decisão.
uma cultura bastante informal. Tá? Você vê hoje, por exemplo, eu passei o dia dentro de uma máquina lá com os operadores, fazendo manutenção junto com eles. Eu acho que a gente tem essa abertura muito grande entre a gerência fabril estava lá junto, o diretor, quando vem, está o tempo todo com a operação. Então, a gente tem essa integração que é muito importante para acontecer aquilo que eu acho que você comentou, né? Daquela barreira entre a liderança da companhia e quem realmente opera ela, né? Isso não pode acontecer. Então, acho que são características que, às vezes, até aproximam um pouco a nossa companhia de um estilo meio startup. Eu acho que essas duas coisas dinamizam bastante o nosso trabalho e traz um pouco do poder de decisão para dentro da operação, o que ajuda, o que acelera bastante. Obviamente, né, como a gente faz parte de uma empresa muito grande, nós temos diretrizes, nós temos regras e tudo mais para seguir, que, num certo ponto, ela pode até ser uma burocracia a mais e causar uma certa lentidão comparado a uma startup, mas ela traz outros pontos extremamente positivos, que são a experiência. Né? Hoje nós temos mais de 30 cervejarias no Brasil, então o aprendizado de uma cervejaria facilmente é dividido. Então a gente tem trabalhos de boas práticas que são o tempo todo distribuídos, a gente aplica, então coisas que alguém lá no Nordeste está fazendo, a gente aplica aqui no Sul e faz a coisa acontecer. E cada vez que a companhia foi crescendo, foi comprando novas empresas, o foco sempre foi em pegar o que tinha de melhor de cada uma daquelas empresas e reforçar o nosso aprendizado. Então, eu acho que a coisa da empresa grande, ela ajuda com isso, né, com essa questão da experiência. Mas voltando a falar de cultura organizacional, porque as duas empresas por onde eu passei, eu acho que o principal, elas são reconhecidas no Brasil principalmente por esse item, né? São duas empresas de cultura muito forte. E isso, para mim, é extremamente importante, porque uma empresa de mais de 40 mil colaboradores como a Ambev, se ela não tem uma cultura forte, eu acho que ela se perde. Tá? Eu acho que a cultura é o que nos agrega, é a cultura que nos direciona, é a cultura que define se realmente é ali onde eu tenho que estar, onde eu não tenho que estar. Entendeu? Então, a gente reforça bastante em qualquer tipo de processo seletivo, estagiário, trainee, até de operador, que, cara, entre no nosso site, converse bastante com as pessoas, conheça os nossos princípios, né? Nós temos 10 princípios que estão disponíveis na internet e veja se você realmente se identifica com eles, porque é a partir daí que você vai conseguir ter certeza que vai ter uma carreira de sucesso na Ambev. E quando a gente fala da questão eu esqueci o seu nome da Sebrae. Adenir, desculpa. Adenir, você comentou sobre a questão das gerações, né? Eu acho que a gente, assim como todas as companhias, a gente está passando por essa dificuldade, né, esse aprendizado, mas eu acho que a nossa cultura, ela independe da geração. Eu acho que nós temos que estar preparados para absorver todas elas. A gente precisa ter oportunidades para todas elas. Então, eu vejo a companhia como, a gente brinca bastante, a Ambev ela tem oportunidades para todo mundo. Aquele cara que quer ficar tranquilo na cidade, sem mudar na cidade dele, com qualidade de vida, perto da família, ele pode ficar. Aquela pessoa que quer crescer, que quer ter novas experiências, ele pode. Tá? Eu, desde que me formei, o tempo mais longo que eu estive num lugar só foi aqui em Lages, então 1 ano e 3 meses. Entendeu? Então, mas eu escolhi isso. Isso que eu quis para mim, entendeu? Eu tenho supervisores dentro da minha cervejaria com mais de 20 anos de cervejaria. E isso a gente absorve dentro da mesma cultura, entendeu? Eu não vejo a questão da geração como um ponto que vai contra ou a favor da cultura. Certo? A nossa cultura, sim, tem que estar pronta para absorver todas essas diferenças. Então, mas voltando falando da cultura Ambev, né, a gente começa muito falando sobre sonho. Isso veio lá do Jorge Paulo Lemann, como ele fala que sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, a gente tem que sonhar grande, a gente tem que querer fazer coisas grandes, né? Então, o princípio número 1 da Ambev é ter um sonho. Então, sempre que você entra, a partir do momento que você entrar dentro da porta da Ambev para fazer uma entrevista ou para participar, a primeira pergunta é qual é o seu sonho? O que você quer fazer da sua vida? Aonde você quer chegar? Porque os nossos sonhos, eles têm que estar todos alinhados. A gente quer, se cada um conseguir dentro da Ambev conquistar seus sonhos, a Ambev vai conquistar o sonho dela. E nosso sonho é unir as pessoas para um mundo melhor.
Até pouco tempo era ser a maior cervejaria do mundo, unindo as pessoas para um mundo melhor, mas nós já somos a maior cervejaria do mundo e muito disso veio desse sonho grande. Né, de pensar lá na época que começou com a Brahma, né, dizer assim, não, cara, o Brasil vai ser dono da maior companhia cervejeira do mundo. Muita gente ia olhar e dizer, cara, não viajo, entendeu? Mas esse sonho Ambev, essa pegada Ambev, ela é diferenciada, ela faz muita coisa acontecer. E aí, seguindo, né, a gente tem também a questão da meritocracia, que eu acho que é uma das empresas que melhor consegue aplicar a meritocracia. A gente diz que as pessoas crescem na velocidade do seu talento, e isso realmente acontece, não é em qualquer lugar que eu tenho uma pessoa como eu, por exemplo, eu virei com 3 anos e meio de formado, hoje eu gerencio uma área de mais de 200 pessoas. Tá? Então eu tenho 50% da cervejaria sob minha responsabilidade, eu com um ano de 6 meses de companhia, eu ganhei um projeto de $2,5 milhões em 3 cervejarias diferentes. Eu toquei desde a viabilidade econômica até o startup, então, do projeto. Então, são coisas que a Ambev realmente consegue fazer. Quando ela acredita, ela põe e estimula as pessoas a crescer. E eu acho que isso é extremamente importante. Então, saber desenvolver as pessoas certas, no jeito certo, do sonho dela, dá muito certo, entendeu? Também o Jorge Paulo falava isso, né? Gente grande, gente boa, trabalhando junto, faz empresa grande, né? Então, eu acho que isso é extremamente importante. Obviamente que todas essas questões, né, de cultura, quando a empresa começa a ficar muito grande, ela pode cair numa cilada de ficar um pouco fechada. Eu acho que vocês já comentaram também, né? A gente não conseguir olhar para o lado, não conseguir ficar até se achar um pouco, né? Vamos dizer assim, que ele sabe de tudo, tem todas as decisões, e a gente se preocupa bastante com isso, tá? De estar se reinventando, e o foco principal nosso é nunca se esquecer do porquê que a gente está lá. Nós estamos aqui para fazer cerveja, a gente tem até a frase que vocês vão ver em um monte de cervejarias, estamos aqui pela cerveja, we are here for the beer, e a gente está aqui para entregar o melhor produto para os nossos clientes, né, e garantir a satisfação deles. Então a gente vai trabalhar muito duro para conseguir fazer isso acontecer e manter a empresa crescendo. E um mercado competitivo como é o mercado cervejeiro mundial, se você não se reinventar, você não sobrevive. Então eu acho que esse foco no resultado da Ambev faz bastante diferença. Então, como a gente está sempre focado em querer crescer, em querer manter o foco no cliente, em querer atendê-los da melhor forma possível, o mercado cervejeiro tem, cara, se reinventado nos últimos anos e a gente está, cara, querendo estar sempre na liderança. Então, isso tudo mantém a roda girando, entendeu? Então, a gente consegue manter a metade da cultura tradicional com uma parte da cultura startup, trazendo aquilo que é do startup, que é aquela informalidade, aquela velocidade, aquela descentralização, mas somado com um tradicionalismo no sentido de muita disciplina. Né? A gente tem muito foco em disciplina, em fazer as mesmas coisas todo o tempo, cada vez melhor, que é o que a gente chama de excelência operacional. Então a gente sempre está buscando isso. Tá? Nosso trabalho é fazer cerveja. Dentro da cervejaria é basicamente as mesmas coisas, só que cada vez você pode fazer mais e melhor. Então a excelência operacional a gente busca bastante. Isso vem um pouco do tradicionalismo, né? É um pouco contra a ideia do startup, mas esse direcionamento e esse foco eu acho que é importante e ajuda a gente a manter sempre no trilho. Beleza? Bom, muito obrigado aí pelo depoimento, Luiz. Acho que é muito bacana, né? Porque às vezes as pessoas elas enxergam uma empresa tradicional de uma forma não inovadora. E acho que o teu depoimento quebra um pouco isso, né? São ambientes, são de culturas diferentes, né? Mas que elas podem se aproximar em diversos aspectos, que geralmente isso está ligado à forma como a gente lida com as pessoas, como foi falado aqui também pelos nossos outros talkers. Eu gostaria de registrar a presença de 2 pessoas importantes aqui para o nosso está participando aqui, nosso vice-prefeito aqui de Lages, Juliano, né? O Valmir Tortelli, que é o presidente aqui do Orion Park, também que está acompanhando o nosso Chimatalks de hoje. E aí agora a gente parte para abrir o microfone para vocês contarem um pouquinho, né? Responderem os questionamentos que o Altenir deixou aqui para vocês, né? Fazerem perguntas e aí compartilhar, né? Fazer a nossa roda de conversa acontecer. Também já aproveito para agradecer a Imagem TV, que está
se aproximando do nosso Chimatalks e vai começar a ser uma parceira aqui das nossas transmissões, né? E é importante a gente aumentar o número de parceiros, porque isso aqui não é apenas de uma pessoa ou de uma entidade, isso aqui é da nossa região, do nosso ecossistema, para a gente desenvolver cada vez mais o que a gente está desenvolvendo aqui relacionado à cultura da inovação. Então, abrimos o microfone. Por favor, Camila, quem quiser se pronunciar inicialmente aí, fique à vontade. Vou falar já aqui, Clayton, fazer um link da primeira fala com a última fala, né? O que é a cultura? A cultura é o que ele expressou muito bem. Desde o vô dele existe uma cultura do chimarrão e que perpassou a geração do pai e a geração do neto agora, mantendo essa mesma linha, né? E eu trabalhei na Ambev em 94, mais ou menos, ou seja, 25 anos, 24 anos atrás. E a frase do sonho continua a mesma, o objetivo continua o mesmo, fazer cerveja, e muita gente, né, já passou, já fez história dentro da companhia. Então, eu acho que essa é a grande capacidade, né, das empresas estarem se reinventando todo o tempo, mantendo aquela cultura original, que é o objetivo, que é o que traz as pessoas para viver o mesmo sonho, né, ou para sonhar o mesmo sonho. Então, eu acho que isso mais ou menos responde algumas das situações aí que foram colocadas de uma forma bem lúdica e objetiva aí do debate que a gente está fazendo na noite de hoje. Perfeito. Boa noite. Não vamos mexer aqui. Boa noite a todos. Valmir. Queria basicamente contribuir, certo? Não seria uma pergunta, mas uma contribuição, que importante também na cultura é a liderança, tá? Principalmente para as startups, porque geralmente nas empresas maiores existe uma cultura da liderança que já é um bom exemplo, como a Brahma, né? A Ambev, que já tem os líderes com redução de custos, agressivos no negócio, certo? Tem um Steve Jobs pelo modelo de negócio dele, de visual. Tá? Então, geralmente a gente tenta numa startup copiar um modelo de liderança tal, mas o que faz muitas vezes uma cultura da empresa é a cultura do próprio dono mesmo, que é individual de cada pessoa. Tá? Então, essa identidade mesmo que move a empresa é o diferencial que muitas vezes tem que ser tratado já na startup, que muitas vezes a gente tenta copiar um modelo de alguma outra empresa que já teve sucesso, trabalhar com que essa cultura dessa liderança seja algo novo e algo que seja realmente o diferencial da tua identidade. De repente, você tem um perfil de liderança de pessoas, certo? Então, tua empresa vai crescer por ser uma empresa de pessoas fortes. Ou você vai ter liderança eu sou um balconista, eu tenho uma empresa de vendas, tal. Tu vai ser sempre lembrado, e o teu diferencial vai ser aquela identidade que a tua liderança como um dono de empresa, ou como um gestor, ou como um bom líder, né, vai transmitir para a tua equipe e todo mundo vê que aquilo é algo consistente, tá? E não precisa ser algo grandioso, maravilhoso, mas que faça um bom significado para dentro da tua equipe. Tá? Então, muitas vezes a gente vê que a cultura é algo muito longe da gente, ou alguma coisa complexa, tá? Mas muitas vezes é identificada, certo? Vai fazer muito sentido, de repente, em muitas pessoas, mas ela já é identificada, tá? E já é vista como um bom exemplo, né, de uma startup. Ó, aquela grande ideia, aquele modelo, aprendeu com os erros, tá? Começa a ser identificado com isso, realmente a cultura daquela identidade da empresa que vai fazer o teu diferencial no futuro. Então, uma contribuição só, que acho que é importante, né, para misturar o que é uma startup também e levar, é importante, a cultura das pessoas e da liderança. Perfeito. Emerson? Boa noite a todos, pessoal. Eu compactuo com todas as opiniões aí. Eu vou falar coisas que eu acredito com relação à cultura. Pode ser que eu não esteja correto. Mas a cultura, ela não tem a ver apenas lá com o modelo tradicional e ágil a nível processo. Cultura, para mim, tem a ver com um propósito. Com que o time se engaja para fazer algo. Eu quero fazer cerveja. Esse é o nosso propósito. Vou trabalhar em cima disso. Conheço muita startup que trabalha de forma tradicional e não entrega resultado. A startup bonsai, que o pessoal fala, né? Ela está ali sendo podada, mas ela nunca cresce. E conheço empresas grandes e gigantes que entregam muito resultado e são inovadoras, por exemplo, da Ambev, como o colega já citou. O grande desafio
que eu acredito que uma startup tem, todo mundo quer crescer, todo mundo quer virar uma potência gigante. O grande desafio é você manter a tua essência, a tua cultura, aquela enraizada a nível de crescer, até a nível de chegar a ter uma governança. Porque você precisa ter governança para você ser grande. E como que você tem governança sem perder a raiz? É algo que o meu colega falou que a Ambev conseguiu ter um nível de governança de excelência e mantendo uma cultura legal. Eu vejo o problema pode se perder no caminho, quando pessoas estão na corporação que não enraizam esse propósito. Então, vou dividir de uma forma tradicional. Eu tenho meu nível estratégico, tático, operacional. A parte estratégica da minha empresa, está todo mundo alinhado com o propósito definido, os sócios, corpo, conselho, está todo mundo legal. Mas aí eu vou para o nível tático, gerentes de área, e esse cara não está do mesmo nível ou no mesmo propósito. A empresa ela trabalha de uma forma tradicional, ágil ou simples, mas o cara tem uma gestão à la chicote que não condiz com o que a empresa quer. Com isso eu perco talento. Sem talento eu não cresço. Então isso é o grande erro das empresas, das startups, não conseguir reter talento. Então, se eu tenho um propósito enraizado, eu tenho que fazer isso passar por todos. O problema é quando o propósito só está lá em cima e a gente usa lá como visão, missão e valores e propósito, e eu deixo de ser hipócrita, realmente botar em prática aquilo que eu acredito em todos os níveis. Se em alguma parte da pirâmide esse nível perder, esse propósito perder, a gente perde talento, a gente perde o nosso maior ativo, que são as pessoas. E aí elas vão dar resultado em outros lugares. Perfeito. Vamos lá. No tempo que eu passei no Odebrecht, eu acho que a Ambev ela é uma empresa que meio que já nasceu grande, né? Ela nasceu na compra da Brahma e foi um momento onde a aplicação de uma cultura numa empresa grande fez a diferença. Mas a Odebrecht não, ela começou desde uma empresa pequena e foi crescendo. Não tive tanto tempo de experiência. Entendeu? E aí ela começa a se misturar e acaba se perdendo. Então a primeira coisa é, dentro de um mercado extremamente competitivo, nós temos que sobreviver. Então conseguir ter uma estruturação de cultura, uma estruturação de governança, uma estruturação da empresa como um todo, um bom posicionamento de negócio. Aí a partir do momento que você sobreviveu, você realmente tem uma posição, aí a gente se preocupa em crescer e aí a gente vai para uma outra história. Quando a gente fala de Ambev, né, cara, a Brahma, a Ambev saiu na função da Brahma com a Antártica, a gente já era líder do mercado, é uma outra história. Né? Então acaba mudando um pouco, mas a Odebrecht acho que tem sido um desafio bacana. Boa noite a todos. Então, não sei exatamente se eu vou conseguir falar exatamente do que eu penso, até que minha garganta está um pouco ruim, mas, obviamente, também vou falar das minhas experiências pessoais, não tenho como julgar exatamente a América, não trabalhei lá, mas eu acredito muito nessa ideia do Muric para as próprias batalhas, sabe? A partir do momento que uma empresa tradicional de tecnologia ela tem uma forma de trabalhar muito vertical, acaba acontecendo aquilo que o Emerson fala. Muitas pessoas que comandam outras pessoas não são exatamente do mesmo nível. E aí acontece a desmotivação e até o desprendimento em relação a esse tipo de modelo de negócio tradicional, que funciona. Obviamente que funciona, cara. A gente tem muitos exemplos aí. O problema é que a empresa não se faz só de grana ou de status. São pessoas que estão lá dentro, tá ligado? São pessoas que entram e saem diariamente lá com seus próprios anseios. Então, se uma empresa cresce demais, ela tem que cuidar muito exatamente da cultura. Porque cara, sério, talvez precisamos de pensar que talvez culturas não sejam feitas pelas próprias pessoas que utilizam ela, sabe? Então, assim, ela segue exatamente o plano do cara faturar mais no final do ano. Mas para aquele cara que desenvolveu o negócio, que nunca foi pensado, nunca foi nem ao menos cogitado. Então, falar com ele e achar que saber o que ele pensa. Então, novamente, em startups, hoje... Quanto eu. Só que está na minha frente, vai me podar. Isso acontece. Então, eu acho, assim, não é só flores esse negócio. Acho muito bacana apenas gestores estarem falando sobre a cultura da empresa, só que para o cara lá você não está perguntando. Então, são coisas que a gente tem que pensar muito em relação a isso, porque, novamente,
cultura organizacional é para os caras que chegam lá e batem um ponto todo dia. Não é somente para o cara que conta a grana no final do mês. É mais ou menos isso, sabe? Acho que não é um assunto tão flores, tão bonitinho apenas. Tem muita coisa por trás que a gente esquece, porque às vezes cresce demais e a gente não sabe como controlar. Não tem exatamente um culpado ou um vilão, sabe? A questão é como lidar com pessoas, cara. Aqui são pessoas, velho. Não importa se é tecnologia ou é cerveja, sabe? Então eu vejo mais ou menos assim. O rei precisa travar as próprias batalhas, basicamente. Beleza. Próximo aí? Eu. Boa noite. Eu quem? Eu, Tobias. Tenho uma startup, Mais Soluções Inteligentes. A gente trabalha, inova no mercado bem tradicional, é mineração. Tem uma coisa que eu acho interessante sobre a Ambev, já que falou que é inovador, é a única cervejaria, acho que do mundo, que é feita por um banqueiro, né? Deve ser por isso que cresce tanto. Começa inovando por aí. Outra coisa curiosa, foi daí que o Juliano Polese falou, eu não conheci quase nenhuma pessoa que saiu da Ambev e não tenha incorporado a cultura organizacional da empresa. Então, trazer cultura. A gente fala muito da nossa cultura brasileira, ou então vamos colocar diferente, o nosso jeitinho. Isso vem enraizado há 500 anos, então a cultura realmente é o que nós somos todos os dias, não o que nós queremos ser. Não, isso são valores. Valores são aquilo que eu tenho que escrever. Quero todos os dias, eu preciso levantar cedo. Eu não gosto de levantar cedo, mas eu tenho que colocar lá como um valor, porque senão eu não vou correr atrás. Cultura, eu trabalho de madrugada. Isso não precisa me dizer, isso eu já faço. Nosso jeitinho brasileiro é cultura. Se ele é bom ou é ruim, daí é opinião. Isso é uma outra discussão. Sobre os grandes quererem inovar, pegando um pouquinho do que a gente trabalha, qual é uma forma que eu vi, inclusive no Startup Summit, eles falando muito, o departamento de inovação, que acho que foi o Max que falou um pouquinho, até o pessoal da Ambev, ele falou que eles são inovadores, mas tem o departamento. Vamos dar um tombo numa empresa onde leva um mês para tomar a decisão de comprar um Clips, porque passa por licitação, passa por tudo isso. Não, cria um departamento onde a pessoa vai ouvir ideias. A partir dali, ele vai jogar para os outros departamentos, ele será o atalho. Eles têm uma cultura inovadora? Não. Eles estão colocando isso como um valor. Eles têm que olhar todos os dias que eles precisam inovar para um dia não ficarem para trás. Ainda não é uma cultura. Afinal, cultura é banho. A gente tem que tomar todos os dias. Uma vez não tomado, quer dizer que não é cultura. Você está tentando aprender a tomar banho todos os dias. Muito obrigado. Perfeito. Pessoal, mais alguém aí? Perguntas que a gente possa estar passando para os nossos talkers também? Fiquem à vontade. Tenho uma pergunta para todos. Na relação de como lidar com os vícios e costumes de um colaborador que já vem com uma cultura, né, da empresa anterior. Ele já trata... Cara, eu sou meio cético assim nesse lance, porque, como eu falei ali, minha experiência pessoal, eu não me adaptei à cultura que eu vivenciava na empresa anterior e ela me cuspiu para fora, tá ligado? E, cara, é isso que acontece. Você entra numa empresa ali, já existe uma cultura estabelecida, né, o que é praticado no dia a dia. Se vem alguma pessoa que está desalinhada com aquilo, beleza, dependendo da pessoa, ela pode, pô, que legal isso aqui, bacana, vou internalizar isso aqui, posso aprender, posso melhorar praticando isso aqui, e ela se adaptar. Mas, geralmente, se a pessoa não conseguir mudar para se adaptar àquilo, tem duas alternativas. Ou ela permanece ali infeliz, e isso é um problema porque ela vai contaminar os outros que estão do lado dela. Podem ser pessoas que estavam alinhadas com a cultura da empresa e começam a se desalinhar. Então isso é muito ruim. Ou a pessoa sai. Então eu acho que é papel do líder, nesse caso, tá observando se isso está acontecendo. Pô, entrou uma pessoa aqui que não tem nada a ver com a cultura que a gente pratica. O cara é totalmente oposto. Cara, infelizmente, manda embora esse cara, porque ele vai só te prejudicar. Pode ser um cara, sei lá, digamos que tecnicamente excelente. Isso a gente já vivenciou. Pô, o cara era tecnicamente, assim, muito foda. Mas ele não se adaptou à nossa forma de trabalho, à nossa cultura. Infelizmente, não teve o que fazer, ele caiu fora. Então, eu acho que, só reforçando, manter uma pessoa desalinhada, eu acho que contamina muito a cultura da empresa. Eu ia até voltar em vocês, eu acho que só para contribuir, eu acredito que
o primeiro caminho é a conversa, é a comunicação, né? Então, hoje nós temos muitas ferramentas para fazer isso, muitas maneiras de fazer. Acontece bastante, às vezes, um colaborador chegar num ponto de ser demitido sem nem saber ao certo motivo. Então, às vezes, o colaborador ele não está alinhado com a cultura da empresa, ele tem os seus valores, a empresa tem os valores diferentes, mas como eu falei antes, nós, ser humano, nós não somos de uma forma do início ao fim da nossa vida. Nós podemos mudar, basta a gente querer, né? Eu não vou conseguir de maneira alguma mudar um funcionário. Isso precisa partir dele, mas eu tenho que dar essa oportunidade. Então, isso é essencial. Quando chegar nesse nível de esse colaborador, ele não... Pela qualidade da nossa contratação. Tá? A partir do momento que eu estou fazendo uma entrevista, identificando um potencial talento para a nossa cervejaria, eu preciso já identificar se aquela pessoa vai se encaixar ou não na nossa cultura. Tá? Obviamente, a gente não tem 100% de assertividade, quanto mais assertivo, mas a gente vai ter sucesso. Porque realmente, se a pessoa não se enquadrar na nossa cultura, vai ter dificuldade de ser feliz lá dentro. Isso realmente acontece. Porque ela vai ver tomadas de decisão, ela vai ver atitudes que não condizem com a cultura daquela pessoa, com os valores daquela pessoa, e acaba sendo um problema. Mas a gente vê muito, principalmente nos cargos de operacionais, né, onde a pessoa lá entra sem, vamos dizer assim, uma cultura pré-definida. Esse negócio, tem as culturas mais... a partir do momento que o cara entra, ele vê as pessoas trabalhando isso, eles vê a liderança, liderando pelo exemplo, isso começa a ter uma influência. Então, as pessoas ao redor trabalhando sempre na mesma direção, a liderança liderando, por exemplo, fazendo sempre aquilo que ela fala, né? Executando aquilo que ela fala, tudo isso vai contagiando sim e gera um crescimento, né? Então, o nosso trabalho, eu acho que é identificar o potencial lá atrás, já ver se ele se encaixa, e a partir do momento que ele entrou, cara, a gente fala isso nos nossos princípios, né? A gente é medido pela qualidade dos nossos filhos. Então, aí é nosso trabalho de conversar, de treinar, de ensinar, né? De mostrar que aquele caminho é o caminho bom para ele. Eu posso complementar, eu acho que vou juntar um pouquinho de cada um, né? Bom, meu nome é Nelissa, para quem não me conhece, eu sou diretora de gestão da Softec Sul Inovação, e a gente tem uma spin-off em Jaraguá, que é o Target ID. Eu acho, assim, primeiro, eu ouvi uma frase esses dias de um palestrante maravilhosa, que é assim, demore para contratar, seja rápido na demissão, muitas vezes. Então, eu acho que essa questão de você saber, quando você vai contratar uma pessoa, saber quais são os valores, qual é o propósito e congruência em tudo isso, porque não adianta a gente estar com uma plaquinha lá bonitinha, missão da empresa, não sei o quê, e não usar isso, não tá no músculo da empresa, não está no DNA da empresa. Eu acho que isso é muito importante. Depois, feedback constante. Hoje a gente colocou na empresa, nós temos feedback de comportamental com 15 dias que a pessoa já está dentro da empresa, depois 30 dias, depois 90 dias. Isso é muito importante, porque se a gente não deixa as regras bem claras para o colaborador que está entrando, quais são os valores, e tem a congruência nisso, vou usar essa palavra novamente, porque se daqui a pouco a gente vende algo que não está colocando no dia a dia, acaba falhando, né? Então, eu acho que tentei colocar um pouquinho de cada um dos dois e usar a técnica para isso, que é o feedback, né? Que a Renata, como da área, sabe melhor do que eu. Então, acho que é muito importante saber o que você está esperando do funcionário, quais são os valores, para que ele saiba onde está errando, onde está acertando, e até mesmo dar essa possibilidade da colaboração, como tu comentaste também, né? Eu acho que essa questão de ter um livre acesso aos líderes é extremamente importante, né? Que o pessoal coloque, tenha essa congruência e esse alinhamento, entre os setores, né? Eu acho que isso é muito importante para não se perder o propósito, né? Eu acho que é por aí. Obrigado.